Graças a Deus. Deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tampouco se atemorize a vossa respectiva alma. Este é o dia que o Senhor fez, dessa feita nos encontramos alegres, satisfeitos e regozijados em sua maravilhosa graça e presença. Por aqui o teu servo Marcelo, passando por aqui uma vez mais, para vou deixar a palavra de reflexão nesse dia que se chama hoje. Quero louvar a Deus e louvo pela sua vida, que tem nos acompanhado, nos apoiado, nos auxiliado. Glória a Deus, para que esse trabalho continue, para que a palavra de Deus continue sendo divulgada. Graças a Deus por você ser também comigo, um canal de bênção transmissível aqui, ali e acolá. Forte abraço, que Deus continue te abençoando sempre. Veja Romanos, capítulo 6, escrito por Técio, lameado e ditado pelo apóstolo Paulo. Capítulo 6, aos Romanos, carta, missiva, epístola, como queira nomenclaturar. O título, o epígrafe diz: a graça não nos deixa permanecer no pecado. Quem tem graça, quem procura graça, através da graça, por graça e pela graça, ela não vai deixar você pecando e no pecado, tá? Antes nos livra do poder do pecado, ela nos livra do poder do pecado. Glória seja dada no nome de quem? De Jesus, porque que ele vive e reina para todos sempre. Mas olha o que diz a palavra do eterno Deus. Aleluia. O versículo de número 23. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Está escrito, Romanos 6, 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, é aquilo que está na palavra de Deus. Toda pessoa que momentaneamente se encontra separado do Evangelho, de Jesus, da graça, aí alguém pode perguntar: Marcelo, por que você diz separado? Porque quem não está junto, o que está? Não é separado? Quem não aceitou, não recebeu Jesus como seu Salvador ainda, está junto ou separado? Está separado. Se está separado de Jesus, da sua palavra, do reino, da graça, como é que essa pessoa está? Está morto. Está morto. Morta, espiritualmente falando. Mas por que, Marcelo? Porque não recebeu ainda a graça do Senhor Jesus Cristo como que único e suficiente o que? Salvador. Marcelo, essa realidade, essa verdade é difícil aceitar. Pode ser difícil aceitar para alguém que vive pecando e que gosta de pecar. E essa pessoa pode até não aceitar. Mas é palavra de Deus, não é nenhuma inverdade aqui, não é nenhuma história, não é nenhuma invenção. Está sem Jesus, está morto espiritualmente. Morto. Observe o que diz João capítulo 1, versículo de número 12. Na verdade o 11, 10 a seguir. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, por Jesus, hein? E o mundo não conheceu. Observe, o mundo foi feito por Jesus, ele estava no mundo e o mundo não conheceu a Jesus. Que situação isso? Marcelo, você não pode dizer isso. Eu dizer? Eu estou reproduzindo o que está na Bíblia Sagrada. Agora você observe, Jesus, ele fez o mundo, estava no mundo e o mundo não conheceu ele. Você acha que hoje é diferente? Depois que Jesus criou todas as coisas, veio ao mundo, cumpriu seu ministério, foi batizado aos 30 anos, 3 anos ministrando a palavra, ensinando em templo e sinagoga, nas ruas, nos montes, nos vales, nas praias, no mar, nos barquinhos, nos barcos, nas embarcações, em tudo quanto é lugar. E o mundo não conheceu a Jesus. Teve outros que andaram com Jesus e não conheceram a Jesus. Oxe, Marcelo, quem andou com Jesus não conheceu a ele? Judas Iscariotes.
Se Judas Iscariotes tivesse conhecido a Jesus, ele teria tirado a sua própria vida? Eu não vou dizer nem a questão da tangência, o que ele fez trair. Porque o homem, enquanto está nessa matéria, nessa carne, está propenso, sujeito a todo tipo de pecado. Bom é evitar, bom é não pecar, é se esforçar na oração, no jejum, na consagração, na vigilância, na leitura da palavra, no cultuar a Deus, para essas coisas de pecado não acontecer. Bom é evitar. Mas se aconteceu, ergue a cabeça, pedir perdão a quem de direito, que é a Deus, ao ofensor que foi ofendido, e também você se perdoar. Então você observe, Judas andou com Jesus, mas não conheceu. Vou lhe falar mais. Judas beijou a porta dos céus, mas não conseguiu entrar no céu. Sim, Marcelo, Judas beijou a porta do céu, beijou. Jesus não é a porta. Todo aquele que entrar por essa porta entrará, sairá e encontrará o quê? Paz, tarde. Está em João aqui, ó, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 8. Glória a Deus. 9. Eu sou a porta. Jesus dizendo, hein? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. Judas beijou a porta do céu, mas não entrou dentro do céu. Mas se hoje é diferente? Não. Dentro da igreja tem trigo e joio, tem bode, tem ovelha, tem toda espécie de peixe. Vai fazer a seleção. A seleção vai ser feita naquele grande dia. Meu conselho é, da parte de Deus por Deus, como ministro do seu evangelho, que venhamos a ser trigo, venhamos a ser ovelha, venhamos a ser peixes que agradam a Deus, almas que agradam a Deus. É o meu conselho. Observe, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu. Que situação, hein? E outra coisa, veio para o que era seu. Quem veio para o que era seu? Jesus. E os seus não receberam. Pense nisso. Você chegar para a sua família, é sua família, seu sangue, e seu sangue não te recebeu. Que situação. Olha o 12 de João capítulo 1. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus agora, só quem acredita no nome dele. Versículo 13. 12, versículo 12 de João capítulo 1. Mas a todos quantos receberam, só quem recebeu, deu-lhes o poder de seres feitos filhos de Deus, agora só quem acredita no seu nome. Porque não adianta receber e não acreditar. Não adianta levantar a mão, confessar publicamente e desvirtuar-se do caminho. Não adianta. Tem que acreditar, tem que confessar, tem que receber Jesus, tem que acreditar em Jesus. Quando Jesus pede para Pedro pedir para ele pegar o anzol e lançar sobre o mar, e o primeiro peixe que vinha no anzol, ele abria a boca do peixe e se encontrar lá dentro uma estátua, uma moeda, um dinheiro, para ser pago o tributo, o imposto de Pedro e de Jesus, Pedro acreditou na palavra de Jesus. Pedro estava com Jesus, Pedro acreditava nele. Prova disso é que ele pega o anzol e vai pescar. E o primeiro peixe que sobe no anzol, ele confere, está lá o quê? A moeda estátua. E Pedro viu Jesus fazer milagre. Diferente de alguns que viu Jesus fazer milagre e desvirtuaram, se perderam em Judas Iscariotes. Tomé era uma pessoa sem fé até certo tempo. Depois se converteu de verdade. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora veja, senhoras e senhores, Jesus vinha para o que é seus, e os seus não receberam. Estava no mundo, tudo que era no mundo foi feito por ele, e o mundo não reconheceu. Que situação! E as pessoas optam por viver e ficar no pecado.
Só que a Bíblia diz, Romanos 6,23 que lemos, porque o salário do pecado é o quê? Vida? Não, morte. Pecou, morreu. Andar em pecado, anda na morte. Viver pecando, vive morrendo. Vive morto. Morto separado de Deus, morto espiritual, morto, tão morto, que não consegue enxergar a realidade um palmo do seu nariz à sua frente. Pois está afunilado, afundado no erro, no pecado. E não existe pecadinho nem pecadão. O que existe é consequências maiores e menores e intermediárias. É bom evitar pecar. E é bom agradar a Deus. Porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E por meio de Jesus. Por meio de Jesus Cristo. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você quer o dom, você quer. Porque salvação é um dom gratuito de Deus. É dado de graça. Claro, você vai ter que receber Jesus, vai ter que viver uma vida debaixo da graça, vai ter que viver uma vida sob a custódia de Jesus. Resumindo, vai ter que ser escravo de Jesus. Fazer tudo quanto Ele pedir para você fazer, através da sua palavra. Isso pesa? Não. Isso dói? Não. Pesado é eu, pesado é alguns. 1 João capítulo 5, versículo 3. E esta é a caridade de Deus, ou este é o amor de Deus, em que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Amado, pense bem, porque o salário do pecado é a morte. Marcelo, qual é a sentença aí? O que a pessoa vai pagar quando ele peca? Morrer. Morrer espiritualmente, e não é bom, não. A pessoa peca, vive no pecado, gosta de pecar, é incentivador do pecado. Essa pessoa está viva? Não está, meu amado, está morta. Precisa de Cristo, precisa ressuscitar. Jesus quer fazer isso, agora depende de você. Efésios capítulo 5, versículo 14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo Jesus te esclarecerá. Vede prudentemente como andais, não como necios ou loucos, mas remindo o tempo, porque os dias são maus. E não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-a pelo poder da palavra de Deus. E não vos embriagueis no vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está bem próxima de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras infrutíferas das trevas, meu amado, porque o salário do pecado é a morte. Pecou, morreu, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna agora, em Cristo, por Cristo e para Cristo Jesus. Não existe salvação sem Cristo. Não existe ir a Deus sem Cristo. Não existe executar a obra de Deus sem Cristo. E sem o Espírito Santo de Deus também. Não existe. Louvado seja Deus. Sabe? Isaías 58, primeiro, clame em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e a casa de Jacó os seus pecados. Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós para que vos não ouça. Isaías 60, primeiro, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor, aleluia, vai nascendo sobre ti. Agora você tem que deixar o pecado. Pecou, morreu, mas se morreu tem vida. Existe o dom gratuito de Deus, agora você só encontra em Jesus Cristo. Existe vida, agora você só encontra em Jesus Cristo. Você tem que ressuscitar. João capítulo 9, versículo 30. Ora, saibamos que Deus não ouve a pecadores, mas se o tal é temente a Ele e faz a sua vontade, a esse Ele ouvirá. Glória a Deus, sabe? A esse Ele vai ouvir. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus.
não vem de obra de carne para que alguém venha se vangloriar. Na verdade é João capítulo 9, versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se o tal porventura é temente a Ele e faz a sua vontade, Ele vai ouvir. Aí o salmista diz: quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me em tudo aqueles que me são ocultos. O salmista diz também: se eu atender iniquidade e pecado em meu coração, Deus não me ouvirá. Mamá, há tempo, e o tempo é agora. O tempo é agora, já é hoje. Agora depende de você. Lembre-se, porque o salário do pecado é a morte. Mas sabe o que é quem paga? O que é que paga? O que vem a pagar? Quem anda pecando, ele vai pagar com a morte. Morte espiritual. E que pode ser física também. E que pode ser eterna também. E eterna já era. Eterna você separou de Deus para toda a eternidade. Espiritual você pode ainda ressuscitar. Agora você tem que colocar força. Física também. Alguém pode orar em nome do Senhor Jesus Cristo e fazer o milagre da ressurreição acontecer. Agora é eterna, meu filho, sem Deus, martelo batido, já é. A morte eterna. O que é a morte eterna, Marcelo? Quando a pessoa parte dessa vida, sem uma reconciliação, sem uma aliança, sem um conserto, sem receber Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Meu amado, sinta-se todos abraçados pela pessoa e presença do Espírito Santo e pelo teu servo aqui, irmão Marcelo. Nos ajude aí, como Marcelo te ajudar. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação na opção todas, deixa o like, joia, legal, deixa algum comentário e passe esse link dessas administrações adiante em todas as suas redes sociais. Deixa Deus te usar. Você fazendo isso, você vai estar me ajudando a salvar outras vidas. Curar, transformar, libertar, batizar com o Espírito Santo, renovar, transformar. Pode acontecer. A palavra ministrada, a palavra de Deus é quem faz isso. Se você me ajudar, glória a Deus, eu tenho certeza que você não perde nada. E que papai lhe recompensa. A única coisa que você vai precisar pagar é a internet. Todo mundo tem smartphone, iPhone, todo mundo tem. Glória a Deus. Quando não, computador, laptop, notebook, melhor dizendo. Glória a Deus, nos ajude. Aqui só tem um objetivo, é ganhar almas para o reino de Deus. Que Deus nos abençoe, forte abraço e até a próxima, se papai assim nos permitir. Enquanto isso não acontece, vamos rompendo, vamos dando glória a Deus e trabalhando para o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.